A gente vai ter a sessão sobre políticas públicas para enfrentamento e combate ao trabalho escravo. Passo então a palavra imediatamente ao deputado Carlos Bezerra Júnior para discutir o tema das políticas públicas para o enfrentamento e combate ao trabalho escravo. Eu, para tentar me organizar aqui, para tentar ser o mais atento possível ao meu tempo, eu fiz uma apresentação sobre a minha fala aqui com vocês aqui nessa manhã. Bom, o que eu queria falar com vocês aqui nessa manhã é sobre o papel do legislativo e os novos instrumentos legais para o enfrentamento ao trabalho escravo. Queria me ater a uma lei que aprovei na Assembleia Legislativa, que foi sancionada integralmente pelo governador Geraldo Alckmin, no ano de 2013, uma lei bastante recente, e que foi considerada pela Organização das Nações Unidas, fato que me fez falar sobre essa medida na Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas em Genebra, porque ela foi considerada como a medida mais moderna e mais eficaz, medida legislativa mais moderna e mais eficaz no planeta, no enfrentamento ao trabalho escravo. E no que concerne à lei, de maneira aqui muito rápida e muito objetiva. Ou seja, a lei propõe o fechamento, a cassação do registro do ICMS daquelas empresas que forem encontradas explorando o trabalho escravo, diretamente ou através da sua cadeia produtiva. Ela também segue, o fechamento é por 10 anos, em território paulista, e ela segue a lógica da lei da ficha limpa, ou seja, não precisa haver o trânsito em julgado para que a lei passe a ter a sua pena aplicada. Ela passa a funcionar no momento em que houver, ela passa a ser aplicada no momento em que houver uma condenação da empresa em segunda instância. Não preciso comentar com vocês o quanto isso traz de benefícios com relação ao enfrentamento ao trabalho escravo. O fato é que a lei que parece ser uma lei extremamente dura, no momento que a gente fala disso, ela tem implicações muito positivas na prevenção, no enfrentamento, e cria um ciclo virtuoso com relação ao enfrentamento ao trabalho escravo. E é isso que eu queria falar com vocês aqui, nesses minutos que eu tenho, para que vocês entendam a lógica da lei, como ela funciona e como ela pode ser aplicada. Eu separei esse slide porque ele dá um pouco a dimensão do Brasil. O Brasil é um país com 8 milhões de quilômetros quadrados, mais de 200 milhões de habitantes, mais de 5.500 municípios, que tem no Congresso Nacional 594 parlamentares. Por que eu trouxe esse slide aqui? Porque ele traz a dimensão do país, e a dimensão é proporcional à complexidade dos debates que se impõem no Congresso Nacional. Agora mesmo o Dr. Camargo citou a dificuldade na aprovação da PEC do trabalho escravo, que vem sendo discutida há 20 anos no Congresso, no momento em que ela é aprovada, para a sua regulamentação, o que vai tentando se impor, para mim, pessoalmente, é a confirmação da tentativa de um grande golpe, porque nessa altura do campeonato, querer desconfigurar o conceito de trabalho escravo brasileiro, que é dos mais avançados do mundo, como imposição para a aprovação para a regulamentação da PEC do trabalho escravo, não tem outro nome. Isso é golpe, precisa ser enfrentado, precisa ser denunciado e precisa ser dito para a sociedade brasileira em todos os ambientes onde a gente está. Mas eu estou dizendo isso por quê? Normalmente, quando se pensa em enfrentamento através de leis, em enfrentamento do trabalho escravo ou de grandes temas nacionais, a primeira coisa que vem à cabeça do legislador é medidas penais no Congresso Nacional. Só que o que acontece é que a gente tem uma complexidade imensa, diferenças regionais incríveis,
grupos econômicos extremamente organizados e que se fortalecem muito com debates como esses no Congresso Nacional e que ampliam e muito as dificuldades para aprovação de medidas no enfrentamento do trabalho escravo. Aí, o que a gente pensou? Para a gente criar medidas inovadoras, a gente precisa encontrar caminhos, outros que ainda não foram pensados, para o enfrentamento do trabalho escravo. Em virtude da complexidade, da dificuldade, enfim, dos problemas e dos obstáculos enfrentados no Congresso Nacional para o avanço de medidas de enfrentamento, o fato é que, absolutamente convencidos de que a gente deve pensar globalmente, mas agir localmente, o fato é que a gente pensou uma medida no âmbito estadual. Com qual lógica? Com qual lógica? No âmbito estadual, quando você propõe algo, você tem algumas vantagens na possibilidade de aprovação de uma lei, de uma medida como a que nós aprovamos aqui no Estado de São Paulo. Por quê? Primeiro, porque o poder local é mais próximo das pessoas. A possibilidade de pressão popular é muito maior. Segundo, a possibilidade de uma ação de vanguarda, de pioneirismo, de ineditismo do governo local, favorece muito a vontade política, auxilia muito. E sem contar que as pressões econômicas também, no âmbito local, são menores do que as pressões econômicas no âmbito nacional. Então, essas possibilidades somadas favorecem com que o ambiente seja um ambiente de aprovação de uma lei no âmbito estadual e que isso chamou a atenção das Nações Unidas. Que pode fazer o quê? A gente pode fazer uma nacionalização inversa. Ao invés de a gente pensar na lógica tradicional, que é uma medida penal a partir do Congresso Nacional a se estender por todo o país e demorarmos 20, 30 anos nessa discussão, no emaranhado dos embates e dos debates do Congresso Nacional, faz-se uma medida local, num estado de importância político-econômica como o de São Paulo, que acaba sendo vitrine para o país, e essa medida vai se nacionalizando, repetindo-se em outros estados da federação. Com essa lógica, nós pensávamos a proposta de lei. E o que acontece é que, de fato, isso vai se confirmando. A questão de aproximadamente 3 semanas, alguns estados já copiaram a medida, como entre eles o Mato Grosso, por exemplo, Bahia, enfim. E a questão de 3 semanas, o Maranhão, que havia aprovado uma lei muito semelhante à Lei Bezerra, a Lei Paulista, o que aconteceu? A medida havia sido aprovada no governo Rosiana e vetada. O novo governador, Flávio Dino, palmas para o governador, se comprometeu com a sanção, com a derrubada, se comprometeu que se, em havendo a derrubada da medida pela Assembleia Legislativa, ele sancionaria essa medida no estado do Maranhão. Então, a lógica vai se confirmando, ou seja, a nacionalização, com esse tipo de visão, acontece de maneira inversa. Outra coisa importante, outra questão importante, que está no espírito da lei, é o quê? Nós temos, isso está provado por diversos estudos, enfim, a melhor maneira de a gente enfrentar crimes de motivação financeira é com sanções e com penas financeiras. É segundo a ótica financeira. Pensa junto comigo. Se a motivação com relação à exploração do trabalho escravo é o lucro a qualquer custo, para atingirmos o cerne da questão, não há medida melhor do que causar prejuízo a quem lucra com isso. Vários estudos internacionais
apontam nessa direção da eficácia de sanções econômicas para crimes de motivação econômica. O colega de vocês, o professor Bottini, aqui da Universidade de São Paulo, quando tratou a questão dos crimes de lavagem de dinheiro, ou o estudo do professor Gary Becker, que foi Nobel de Economia em 92, e que apontava a necessidade de sanções econômicas que inibissem as possíveis vantagens desenhadas ou pensadas por aqueles que exploram crimes como, por exemplo, o trabalho escravo. Gente, vamos ser objetivos. Quem explora isso, explora porque tem lucro, porque quer lucro. Há um estudo sempre citado pelo Dr. Fabbri, por exemplo, uma estimativa sempre citada pelo Dr. Fabbri, por exemplo, de que... Uau! Há uma estimativa... cara, virou quase meu nome Enéas, né? Que Deus o tenha. Ou nem tanto assim, não sei. Mas o... Vou tentar ser o mais objetivo possível. Mas que a vantagem concorrencial, em termos de lucro, obtida por aqueles que exploram o trabalho escravo, é em torno de 200%. Ou seja, economicamente, é muito vantajoso. E, no momento em que alguém faz a conta e fala, bom, os processos serão demorados, quer dizer, o réu vai ter que se expor, que é o que diz, que são algumas das características apontadas, por exemplo, pelo estudo do professor Gary Becker. Quer dizer, o tempo do processo, o custo para o réu, a exposição para o réu, e pior, durante o processo, aquele que está explorando continua obtendo lucros a partir daquilo. Então, quer dizer, tudo isso está na conta de quem explora. Ele faz a conta, fala, bom, colocando tudo isso na ponta do lápis, mesmo assim é vantajoso, então deixa correr. Quando você faz uma medida como essa de lei que nós fizemos, você imediatamente inibe esse tipo de pensamento. Por que inibe esse tipo de pensamento? Porque a conta agora não é mais quanto eu perco. Qual é o risco? Bom, se eu perco X, mas estou ganhando 2X, tudo bem, está valendo. A conta agora é a seguinte, se eu for pego, vai fechar. Se fechar, eu perco o meu negócio. Então, deixa de ser bom negócio. E isso faz com que aconteça o quê? Está acontecendo um desdobramento bastante interessante. Quer dizer, a lei tem um desdobramento no sentido da prevenção. Por quê? Porque quem está na ilegalidade está procurando formas e instrumentos para se legalizar. Porque o prejuízo pode ser muito forte. E isso cria um ciclo virtuoso, inclusive, se eu estiver errado, vocês me corrijam, pelo que eu tenho percebido, que é o quê? Aqueles que se negavam a assinar TACs demoravam meses, depois de um longo processo de negociação para assinar um TAC, e em geral com valores, às vezes, muito menores, hoje, quando percebem a possibilidade da aplicação da lei, o desdobramento é claro. Há um número de assinaturas de TAC muito maior, com valores muito maiores e com um tempo muito mais curto. Então, quer dizer, para nós está claro que a lei também tem um impacto no sentido da prevenção. Eu poderia falar uma série de outras coisas com relação a isso, mas eu vou caminhar aqui para a minha conclusão. Fazer alguns apontamentos e caminhar para a minha conclusão. Como toda medida de lei, como toda lei, lógico, as pessoas começam a encontrar subterfúgios para escapar dela. E tem algumas coisas com as quais a gente precisa estar muito atento. Entre elas, eu destacaria, aliás, eu também quero destacar, ao destacá-las, destacar o brilhante trabalho feito pelos auditores fiscais do Ministério do Trabalho com relação à identificação das terceirizações fraudulentas, as tais terceirizações de fachada.
Gente, é impressionante como esse é um subterfúgio comumente utilizado. Eu presidi uma CPI, a CPI do trabalho escravo, ano passado na Assembleia Legislativa, e quando a gente chamava as empresas lá, é incrível, parece que eles ensaiam o discurso. Eu não sabia de nada, eu nunca imaginei, eu nunca vi, nossa, estou chocado. Nós vamos tomar, justo com a nossa empresa, que tem tomado medidas de proteção, justo com a nossa empresa que tem um disque trabalho escravo para o trabalhador, justo com a nossa empresa, uma empresa tão justa e tão honesta, que tem uma imagem... Enfim, o fato é que um dos principais subterfúgios é a terceirização de fachada. E agora virou moda, aliás, que a gente enfrentou de maneira contundente na CPI do trabalho escravo, virou moda o seguinte. Quer dizer, as pessoas justificarem seus erros, ao invés de mudarem, de transformarem o modelo de produção. Vou dar um exemplo. Uma grande marca, eu posso falar, porque eu falei com eles lá, falo aqui, a Zara. A Zara foi chamada na CPI do trabalho escravo. E aí, muita gente, inclusive, me questionava, falava assim, pô, vocês estão pegando duro, o que vocês querem? Vocês querem fechar a Zara? Eu falei, de jeito nenhum. Ah, Bezerra, tu é comunista, é contra o lucro. Eu falei, pô, mano, tu não me conhece mesmo, então... Mas vocês querem fechar a Zara? Não. O que vocês querem, então, desse jeito? O que a gente quer é que, única e exclusivamente, a Zara mude o seu modo de produção. Porque o discurso oficial da empresa é qual? Mas espera aí, nós estamos investindo milhões em responsabilidade social, em programas sociais, em, enfim, ações cosméticas e que podem até dar visibilidade. Mas não é isso que a gente está discutindo. A gente está discutindo o enfrentamento do subterfúgio, da terceirização de fachada. A gente está discutindo os mecanismos utilizados para maquiar uma situação que está aí, que é presente e que precisa ser enfrentada e mudada. Até porque é uma forma de concorrência desleal com outras empresas. Enfim, o fato é que para esse tipo de enfrentamento, prometo para você que em 5 minutos eu... O fato é que para esse tipo de enfrentamento, a gente precisa de união, de unidade. Isso não se faz com voluntarismo, isso não se faz com messianismo, mas isso se faz com parceria. Isso se faz com sintonia, com entendimento, com comunhão de propósitos, de valores. Isso se faz com o trabalho da Defensoria, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Legislativo, do Executivo, dos advogados. E, nesse sentido, eu queria cumprimentar vocês pelo estabelecimento desse espaço, quer dizer, por se estabelecer um espaço que é para lá de simbólico, né? Para se divulgar o que está acontecendo, como, e mais do que isso, para convocar os advogados a participarem desse tipo de enfrentamento, desse tipo de luta. Né? Então, eu vejo como fundamental a nossa união no sentido de trabalharmos pela garantia dos direitos daqueles que têm sido oprimidos e que se encontram à margem da sociedade. Isso é um papel nosso. Isso é papel nosso. Cada um de nós, dentro do seu espaço e da sua área de atuação. Fundamental que a gente se una, que a gente trabalhe, que a gente tenha um foco. E mais do que isso, eu tenho falado muito isso. Eu devo assumir, possivelmente, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. Fui vice-presidente nesses últimos 4 anos. E eu tenho dito muito isso. Quando as pessoas me falam, poxa, mas essa coisa do trabalho escravo é uma discussão trabalhista. Isso é uma questão que se restringe a isso. E o que eu tenho dito é o seguinte, não. Ela é também uma questão trabalhista, mas ela é fundamentalmente uma questão de direitos humanos, da garantia dos direitos humanos. Fala-se tanto em um mundo sustentável, o nosso compromisso é a defesa de um mundo sustentável também sob a ótica dos direitos humanos. Isso são valores que têm que permear não apenas o legislativo, mas a sociedade. Eu encerro com uma frase que eu gosto muito, de um político
por quem eu tenho profunda admiração, que é o Nelson Mandela, que diz o seguinte: ser livre não é apenas livrar-se das correntes de alguém, mas viver de uma forma que valorize e que reforce a liberdade dos outros. Eu quero dizer para vocês que eu, pessoalmente, acredito muito nisso. A minha liberdade só existe quando eu vivo num ambiente onde a liberdade do outro é garantida, não apenas a minha. E é esse paradigma que a gente tem que romper, que a gente tem que quebrar na sociedade. Se eu tenho a minha liberdade, a do outro pouco me importa. Mas o fato é que ser plenamente livre implica em viver num ambiente de liberdade, implica em lutar por um ambiente de liberdade plena para todos. Ninguém tem o direito de reduzir um ser humano à condição de objeto. Não existe crime mais hediondo do que a redução de um ser humano igual a nós, do que reduzir um ser humano à condição de objeto, de desumanizar, de despersonalizar. Existem crimes cruéis, mas para mim, eu estou absolutamente convencido que o mais cruel deles é a escravidão. É escravizar alguém. Às vezes o que mais me dói é quando alguém me encontra, fala para mim assim: Bezerra, mas você tá com preciosismo, você tá com legalismo, esse negócio aí de, sabe? Eu lá quero saber de onde vem a minha roupa, como ela é feita, como ela é costurada. Eu lá quero saber de onde vem o meu chocolate. Desde que eu tenha a possibilidade de consumir ou de ter aquele estilo de vida, o resto que se lasque. A gente vive um momento de profunda crise de valores, onde as consciências são achatadas em nome da possibilidade daquilo que eu posso consumir. Onde seres humanos são reduzidos à condição de objeto em nome da garantia do meu status ou do meu estilo de vida, daqueles que pensam assim. A OAB São Paulo sempre foi ativa na luta democrática. Essa casa tem uma tradição, tem uma história nas lutas pela garantia dos direitos humanos no Brasil, na garantia das liberdades individuais, no respeito pelo ser humano e pelos seus direitos. Ela foi, é e sempre será, segue sendo, uma das principais vozes da nossa sociedade, com a qual eu espero de verdade. E eu fico muito feliz por estar aqui, porque a gente vê que pode contar com essa casa, com vocês nessa luta. E é isso que eu acredito que a gente precisa se unir e combater. Brigar por liberdade também é brigar por igualdade, para que todos sejam tratados de forma igual, respeitados de maneira igual, e para que todos tenham garantidos os seus direitos. Eu fecho lembrando o ícone da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, o reverendo Martin Luther King, que nas suas lutas sempre se referia a um profeta bíblico, o profeta Amós, que dizia o seguinte, que dizia que era o espírito que mantém as lutas, ao se referir ao espírito que mantém as lutas. Corra o direito como a água e a justiça como o rio caudaloso. Esse é o meu desejo. Obrigado por estar aqui com vocês. Eu passo imediatamente então a palavra para o padre Paulo Parisi, da Missão Paz São Paulo, para que possa fazer a sua fala. E até aproveitando nesta rápida introdução, porque o tempo, quer dizer, ele manda, claro, 2 semanas atrás, acolhemos na Missão Paz um sheik do Senegal. Ele está passando a América Latina para falar ao mundo muçulmano, os imigrantes muçulmanos, de maneira especial do Senegal, que o Islã não é associado à violência, mas à paz e dignidade humana.
Aquele dia, não imaginava, no salão, lá na missão, apareceram quase 700 senegaleses que estão em São Paulo. Um número incrível. Até a Juliana, vi a Juliana com o véu, pela primeira vez, colocaram... até bati uma foto porque não acreditava na cena. Mas eu acho interessante ver, eu sou padre, claro, mas as grandes tradições religiosas, esta importância para a dignidade do ser humano. Eu acredito sempre mais que as grandes tradições religiosas têm que se juntar. E quando, em nome de Deus, alguém acaba com a dignidade humana, não está falando de Deus, mas de um ídolo, diria. Não é o Deus verdadeiro. Todo Deus defende a vida humana. Então, acho que isso permite fazer um grande link com o que estamos falando. Até na PUC estamos preparando um seminário de 3 dias para junho, onde teremos presentes rabinos, sheik, pastores, padres, convergendo sobre a questão da migração e religião. Claro, não é específico do tema que estamos comentando agora, mas tem a ver, porque infelizmente no mundo da migração, muitos se tornam vítimas do trabalho escravo, de tráfico também antes, tudo isso. Só para ter uma ideia onde me localizo, eu falo em nome de um grupo, uma congregação religiosa que nasceu em 1887, no norte da Itália, para acompanhar a migração italiana na época. E os 2 grandes fluxos foram para o Brasil e para os Estados Unidos, naquele momento. Hoje em dia estamos em 34 países do mundo, acompanhando todo tipo de realidade migratória e de refúgio. Quando vi a slide que apareceu Mandela, lembrei que em dezembro estava participando de um novo serviço que estamos abrindo em Cape Town. E aí tem a ver com, infelizmente, a realidade do trabalho escravo no mundo do mar, que às vezes não é tão conhecido. Nas águas internacionais, estes pescadores se tornam realmente vítimas destes grandes grupos que os exploram. E aí, graças às primeiras denúncias, vídeos gravados com celular, você está começando a ter acesso, mas não é fácil, porque eles ficam 8, 9 meses em águas internacionais. Então, se começou desde as Filipinas, Taiwan, África do Sul, a trabalhar nesta linha com algumas pessoas e também denunciar. Estou falando isso porque, claro, então tem uma ligação entre migração e trabalho escravo e também o combate que, neste caso, a congregação estamos tendo contra o trabalho escravo. Tem um padre brasileiro, nesse momento se chama Leonir Chiarello, que alguns até conhecem, o Paulo também no CENIG uma vez acolheu para o lançamento de um livro. Ele tem uma vaga na ONU, em Nova York, para a questão migratórias, e muitas vezes ele toca também nestas problemáticas de trabalho escravo. Isso é nível mesmo de introdução. Eu diria que nível de Brasil também estamos presentes em vários lugares e muitas vezes trabalhando com redes de prevenção ou até de acolhida de vítimas. Por exemplo, em Cuiabá tem um trabalho lindo já há vários anos, os vários que atuaram lá, não só Cuiabá, Manaus, Curitiba, Porto Alegre e outras cidades. Então, eu acho que o grupo que pertenço, este grupo escalabriniano, tem esta sensibilidade, eu diria, dúplice. Não só trabalhar no mundo da migração, mas também tentar de ajudar, colaborar, se unir, se falava muito em união anteriormente, com aqueles que já atuam, coordenam o poder público, ações contra o trabalho escravo. E do outro lado, de uma maneira, diria, de uma abertura incrível. Não é porque nós temos uma identidade católica que a gente rejeita parcerias ou ações com outras denominações ou tradições religiosas. Até tivemos um voluntário da Holanda, tempo atrás, que não deu certo, porque ele achava, por ser uma identidade, uma realidade católica, tínhamos que doutrinar os acolhidos, senão não era... Aí teve que ir embora porque não se adaptou. Falei, a fase de doutrinar já foi.
Então, pelo menos nós não aceitamos. Aí ele voltou para a Holanda, porque para eles tínhamos que projetar o catecismo da Igreja Católica quase na cara dos imigrantes e dos refugiados. Agora, no tema específico, acho que nós temos uma atuação. A Missão Paz é uma realidade bastante grande. No caso da casa de acolhida, muitas vezes acolhemos vítimas do trabalho escravo. Vítimas que também alguns de vocês encaminharam. Lembro, não sei, os 2 bolivianos que estavam sendo vendidos a R$1.000 cada um. Lembro aquela moça chinesa o ano passado, que fazia 3 anos que estava fechada num espaço e foi trazida para lá. Foi bonito ver a chegada daquela menina na casa, toda acuada, e aos poucos, como graças à ação de voluntários, da psicóloga e tudo, ela começou a se apropriar do espaço e depois também da cidade. Ela que por 3 anos ficou trancada num espaço. Até teve uma experiência, infelizmente, não muito de sorte, porque saindo da casa do migrante foi assaltada e roubaram toda a documentação dela. Então até se deparou com a realidade da violência também, além de ter sido vítima de trabalho escravo. E aí tem muitos outros casos que vieram até nós. Então a casa, eu diria, é um lugar de acolhida das vítimas. Mas tem as também, diria, que são de prevenção. Nas ações de prevenção, colocaria, por exemplo, o que está acontecendo nesses dias. A emissão de carteiras de trabalho, que aconteceu na semana passada, também onde o Renato também atua, a emissão de mais de 320 carteiras de trabalho, em lugar de esperar quase 45 dias, é uma prevenção. Para ter uma ideia, uma pessoa vindo na igreja domingo passado, ele me falou, sabe que na Tabatinguera lá tem gente que todo domingo contrata haitianos? Então eu falei, não sabia, me fala, então este domingo eu quero ir lá pelas 6h30, 7 para ver o que está acontecendo. Ou seja, pessoas que se aproveitam deles que não têm carteira de trabalho para trabalho degradantes ou às vezes até escravos, análogo à escravidão. Teve um cubano que veio junto com os haitianos 2 semanas atrás, me falou que estava recebendo R$15 por dia. Aí eu falei, menino, vem aqui, vamos denunciar. Então eu falei, padre, eu não tenho a carteira de trabalho, tenho que viver. Eu falei, não é por aí. Eu falei, tem que viver, tem que sujeitar a qualquer situação. Então, infelizmente, também o fato de facilitar a emissão de carteira, segunda-feira teremos mais uma fase, até a gente agradece também todo o trabalho do CENIG, que foi feito neste sentido, de facilitar a emissão da carteira graças a um convênio entre o Ministério do Trabalho e a Prefeitura de São Paulo. Isso, a meu ver, é prevenir, porque o fato de ter a carteira ajuda. E uma outra ação que estamos fazendo é uma palestra intercultural que é dada em parceria com uma entidade chamada CIETAR, é um grupo de interculturalistas do Brasil. Eles ajudam, esta palestra é dada aos imigrantes, até alguns estiveram presentes, é dada atualmente em inglês, francês e espanhol, em contemporânea, em 3 salas diferentes. O fato deles saberem, em geral, a cultura, conhecer alguns traços da cultura brasileira, mas depois ter acesso aos instrumentos para denunciar, em caso de exploração ou trabalho escravo, isso é muito bom. Já tivemos casos que eles ligam, eles depois denunciam, e isso ajuda, é prevenir, realmente. Porque, infelizmente, estes aliciadores são terríveis. Para ter uma ideia, aquela loja, As Marias, que o ano passado tinha explorado, acho 13 haitianos, 3 meses atrás, de repente, o marido da mulher que fez todo este trabalho estava a um quarteirão da Missão Paz refazendo a mesma coisa. Refazendo. Então, incrível. Estão respondendo a uma ação já de trabalho escravo, nem terminou isso e já estão preparando outra. Este pessoal parece que não aprende. Não aprende realmente. Tem esta maldade. Então, até bati uma foto dele, ele falou que vai me denunciar porque bati uma foto que ele estava aliciando haitianos no quarteirão na frente da escola do bairro. Então, realmente,
eu diria, a Missão Paz colabora com a acolhida das vítimas, com tentativas de ação de prevenção, com articulação com muitas redes, muitas reuniões. Neste caso, nós temos normalmente a nossa advogada que está participando, a Elisa, que participa das reuniões. Eu acho que é uma forma de somar, se juntar para prevenir. E também através de visitas. O fato de nós não ser fiscais, mas ser uma sociedade civil, ajuda a tentar sensibilizar estas oficinas. O ano passado conseguimos visitar aproximadamente 140 oficinas. Quem visita é mais o colega. E o colega percebeu, quando estas criatividades que acontecem na terceirização, que é incrível, eles estão sempre mais criativos. Então, a última vez, como tinha rostos novos, eles não achavam que fosse a pastoral. Então, eles falaram, ixi, são fiscais. Aí eles ficaram lá. Quando depois apareceu o padre Alejandro, aí eles falaram, pode descer. Aí o Alejandro ficou assim, pode descer. De 8, 9 que estavam na oficina, de repente, debaixo do telhado, desceram mais 20. Ou seja, tem estes mecanismos criativos para tentar se esconder. Toca a campainha, um grupo foge, tem só um grupinho menor e outro está escondido. Realmente, então a gente tenta com paciência. Agora temos uma boliviana, acabamos de contratar uma boliviana para tentar, pelo fato dela ser boliviana, ela tem acesso muito mais fácil e sensibilizar. E sensibilizar, dizer, não é por aí, vamos tentar de respeitar, é um investimento, e tem alguns, por exemplo, algumas oficinas que estão melhorando, outras não, infelizmente, teima em continuar estas práticas. Então, eu estou dizendo um pouco o que tentamos fazer lá na Missão Paz, diria acolhida das vítimas, cooperação, trabalho em rede, prevenção e, às vezes, também passamos alguns dados, quando podemos, para fiscais. Eu lembro também, foi ano passado, acho, quando teve aquela suspeita daquele haitiano que estava com um pacote de documentos, estava com 22 passaportes de colegas haitianos, estavam escondidos. Teve a Juliana, o Ricardo, o Renato, que entraram em ação praticamente em tempo real. Foi só fazer telefonema. Então, acho que existe esta cooperação muito grande, a gente tem que agradecer. E a gente está aprendendo muito também com estas práticas. Quer dizer, a Missão Paz é uma entidade em contínua construção. E, então, atualmente, só para terminar, tem esta parte de acolhida, uma parte onde se ajuda na documentação. Só para ter uma ideia, o ano passado se ajudou a documentar praticamente 5.890 imigrantes. Foram documentados na Polícia Federal através desta mediação. Se ajudou a preparar para ir no Ministério do Trabalho, a conseguir a carteira de trabalho, 2.068 haitianos. E aí tantos e tantos outros números. A advogada teve que acompanhar, talvez é um número interessante também este, o atendimento jurídico foram 401 pessoas que foram atendidas pela advogada o ano passado. Então, é uma entidade que trabalha a nível de documentação, atividade jurídica, se preocupa com a saúde, se preocupa também com os cursos profissionalizantes e outras realidades também. Então, é um prazer ter aqui, só pelo menos ter tido esta oportunidade de partilhar o que a entidade está fazendo. Muito obrigado. E passo ato contínuo já a palavra para o Paulo Sérgio de Almeida, presidente do Conselho Nacional de Imigração. Por favor. Eu acho que o Camargo já tirou um bocado da minha fala, né? Enfim, já deu números, deu todo o histórico, então me facilita, né, a minha função. Obviamente que é um trabalho que a gente tem muito orgulho, né, no Ministério do Trabalho. Esse ano, como ele já comentou, são 20 anos da criação do Grupo Móvel, Grupo Especial de Fiscalização Móvel, né, que tem trabalhado ao longo desses 20 anos e contribuindo para que mais de 1.700 operações
tenham sido realizadas desde 95, resgatando mais de 48 mil trabalhadores, né? Em 2014, nós tivemos 160 operações, não só do Grupo Móvel, mas também de todas as nossas regionais, o que é um número que está entre os 3 melhores anos em número de operação de combate ao trabalho escravo desses 20 anos de atuação. Então, demonstra aí o empenho, a perseverança, não é, de manutenção de uma política que consideramos essencial. Eu acho que vale a pena ressaltar uma questão aqui, que é que esses 20 anos contribuíram muito para que nós também, auditores fiscais do trabalho, ganhássemos mais conhecimento, qualificássemos o nosso trabalho, não é? Formamos muitos colegas que são hoje especialistas em caracterização de trabalho escravo dentro do Ministério do Trabalho e Emprego, não é? E isso contribuiu para que, ao lado do Grupo Móvel, nós tenhamos as nossas superintendências regionais, com também grupos estaduais de combate ao trabalho escravo, né? São Paulo tem o seu grupo, mas Mato Grosso tem o seu, enfim, nós temos, Minas Gerais também tem um grupo estadual, vários estados têm esses grupos estaduais que fazem um belíssimo trabalho e que se deparam com situações muito específicas. Como foi dito aqui, o trabalho escravo ele tem, ao longo do tempo, se sofisticado, né? Daquela questão na área rural, que ainda existe, nós combatemos com vigor, ele também passou a ser identificado na área urbana, em vários setores da economia, né? E também envolvendo trabalhadores estrangeiros, né? Que é um fator adicional de preocupação que nós temos. E aqui em São Paulo foi feito um trabalho pioneiro, um trabalho que nós consideramos de extrema relevância, não é? Pelo Ministério do Trabalho, como eu falei, pelo Ministério Público do Trabalho, por outras instituições, não é? Que apontaram essa situação do trabalho escravo dentro dessas redes de produção, não é? Ou seja, em setores onde o interessado principal contrata alguém que subcontrata, e aí lá na ponta tem o trabalhador, não é, brasileiro, mas também muitas vezes estrangeiro, sendo escravizado, né? Então, esse trabalho da superintendência construiu uma metodologia específica para enfrentar essa questão e o que provocou, no meu modo de ver, resultados bastante importantes. Então, eu queria já fazer esse registro, que é o trabalho da nossa Superintendência Regional do Trabalho, né, Ministério do Trabalho e Ministério Público do Trabalho juntos nessa questão, né. Aí, um segundo ponto que eu queria entrar é o tema dos imigrantes, né, é o tema dos imigrantes. Eu, às vezes, fico ouvindo as pessoas falando, né, não, porque o imigrante, o trabalho escravo e o imigrante. Primeiro, deixar bem claro que a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, quando a gente relaciona muito essas duas questões, porque o imigrante ele não vem para o Brasil para ser trabalhador escravo. Não vem, né? São trabalhadores em busca de uma melhor condição de vida e de trabalho, né? Felizmente, o nosso país, né, passou aí ao longo dos últimos anos num processo de melhoria da sua condição social e econômica, não é? E isso fez com que o país passasse a ser mais atrativo para outros imigrantes, né, que buscavam, muitas vezes, oportunidades migratórias em países do mundo desenvolvido, Europa, Estados Unidos e outros países. E passaram a ver no Brasil uma possibilidade de uma vida melhor, né? Então, está aí a origem dos fluxos migratórios, que nós chamamos de novos fluxos migratórios, que são os haitianos, que são os senegaleses, como aqui já foi comentado pelo padre Paolo, que são os ganeses, que são uma quantidade de imigrantes oriundos do continente africano, né, mas também da Ásia, do Caribe, enfim, de outros países que têm, ao longo dos últimos anos, chegado no nosso país. Sem dúvida, são trabalhadores. Isso também é um ponto importante a ser registrado. A questão do trabalho,
ela é central na questão das políticas migratórias do nosso país. A OIT já apontou isso. Mais de 90% da mobilidade internacional de pessoas são trabalhadores e suas famílias. São pessoas que querem trabalhar, estão em busca de trabalho, né? Então, é fundamental que o trabalho, né, também seja apreciado em qualquer debate que envolva a questão migratória, né? E aí, eu trago o tema do Conselho Nacional de Imigração. O Conselho Nacional de Imigração é um órgão que é um espaço de construção de políticas migratórias, não é um único espaço, né? O Conselho está muito focado na migração para trabalho e em trabalhadores migrantes, né? Existem outras temáticas que envolvem mobilidade de pessoas, como é o caso dos refugiados, como é o caso de outras situações migratórias, né? Mas o Conselho Nacional de Imigração, ele é o órgão que tem elaborado as principais políticas migratórias do nosso país. E o Conselho já há bastante tempo, né, vem fazendo esse debate e vem propugnando que a nossa política e a nossa legislação seja uma política e uma legislação focada na proteção de direitos, focada numa visão em que os migrantes venham ao nosso país para contribuir com o nosso desenvolvimento, para se inserir no nosso mercado de trabalho, para buscar uma oportunidade de desenvolvimento pessoal, mas que certamente vai contribuir com o desenvolvimento do nosso país, como, aliás, é a história das nossas migrações. O Brasil, felizmente, tem... Quando a gente olha para trás, a gente sempre avalia as migrações no Brasil desde uma perspectiva positiva. Então, nós, brasileiros, temos essa visão das migrações desde um viés positivo, o que é muito bom, porque nós vemos vários países aí com um viés negativo em relação às migrações, acirrando fenômenos que nós devemos prevenir e combater, como é o caso do racismo, que é o caso da xenofobia, que é o caso da discriminação em relação aos migrantes. Então, o Conselho construiu essa visão, né, através das suas resoluções que estabeleceram uma possibilidade maior de imigração para o nosso país. Eu quero recordar aqui que, quando começaram a vir os haitianos para o nosso Brasil, foi o Conselho Nacional de Imigração que editou a resolução normativa que garantiu a expedição de vistos para esses haitianos, ou seja, abriu uma porta. O Brasil abriu uma porta para esses imigrantes, coisa que nenhum país do mundo fez em relação aos haitianos, assolados pelo terremoto, um país com instabilidades políticas e dificuldades enormes no seu desenvolvimento econômico e social. Então, o Brasil abriu essa porta, né, garantiu a expedição desse visto humanitário, isso graças a essas políticas. Agora, qual que é o problema? O problema é que, apesar de tudo isso, apesar dessa nova visão que é preponderante no nosso país, nós não conseguimos reformar a nossa legislação. Nós ainda temos uma lei que é de 1980, uma lei que foi construída em plena ditadura nesse país. Uma lei que viola direitos humanos. E que precisamos urgentemente fazer essa modificação. Nós, já de algum tempo, temos tido esse debate. Uma primeira proposta foi encaminhada em 2009 pelo então presidente Lula. Entretanto, nós avaliamos que o momento migratório, desde aquele momento até agora, modificou muito. Acho que o Brasil avançou muito na questão migratória. Então, não só o Ministério da Justiça, como o Ministério do Trabalho e Emprego e outros órgãos do governo, né, trabalharam numa nova proposta de mudança legislativa. Essa proposta ela traz para o centro da sua questão, como eu falei, o tema da proteção de direitos. É preciso estabelecer claramente, todos os direitos que os trabalhadores migrantes têm no nosso país. É preciso ter um sistema de vistos ágil, rápido, sem burocracia, para que as pessoas não desistam de pedir um visto e acabem migrando de forma indocumentada para o nosso país. É preciso ter mecanismos de documentação para essas pessoas, porque hoje a lei fala que é proibido documentar. Se você quiser documentar um irregular, essa pessoa tem que sair do país e reentrar com visto. Isso é impossível.
enfim, em muitos casos, né, não é uma opção para esses migrantes. Então, essa legislação nova ela tem que estabelecer formas com que esses migrantes possam ter um documento para trabalhar, para viver, enfim, no nosso país, né? Com relação a esses novos fluxos migratórios, além da lei, é fundamental que nós tenhamos um plano de integração, porque hoje a gente sabe que essa questão ela não está bem coordenada, né, entre a chegada desses migrantes no nosso país, que chegam muitas vezes pelo Acre, né, e depois vão para São Paulo, depois vão para Santa Catarina, vão para o Paraná, enfim, vão para vários estados. É preciso que nós possamos estabelecer um plano, não é, de acolhimento dessas pessoas, envolvendo não só o tema da documentação, que é fundamental, e aí eu quero dizer que o Ministério do Trabalho tem se esforçado para garantir uma rápida expedição da carteira de trabalho para esses migrantes. Aqui em São Paulo temos a primeira experiência de parceria com a Prefeitura, para que a própria Prefeitura possa expedir a carteira, não é? Nós já tínhamos aberto a possibilidade de qualquer unidade do Ministério do Trabalho, não somente as sedes das nossas superintendências, emitir a carteira para os migrantes, e agora temos também a possibilidade da própria Prefeitura fazer a emissão desse documento. Então, é fundamental articular o tema da documentação, o tema da assistência social, porque muitas vezes são pessoas que precisam de um acolhimento inicial, até poderem se inserir no mercado de trabalho, a questão da qualificação profissional, ou seja, são pessoas que precisam ter, pelo menos, o domínio do básico do idioma, do nosso idioma. Porque, sem isso, as oportunidades de trabalho no nosso país são limitadas. Eles acabam preenchendo nichos onde, né, dado a situação atual do mercado de trabalho brasileiro, os próprios brasileiros já não querem mais trabalhar, né? Então, acabam sendo preenchidos por esses trabalhadores que estão vindo de outros países. Mas é preciso que eles possam ter pelo menos o básico do idioma português para que possam participar de qualquer setor da economia e do mercado de trabalho. É fundamental que o Ministério do Trabalho se organize em termos de intermediação de mão de obra. Nós vemos isso hoje, a intermediação ocorrendo na Missão Paz, em entidades outras, não é? Que, caso na Missão Paz faz isso com esmero, mas nem sempre isso será feito em outras entidades, em outras instituições ou pelas ruas aí da cidade. É fundamental que o sistema público de emprego tenha a capacidade de fazer a intermediação desses migrantes. E, para isso, nós temos que ter esse sistema público de emprego sensibilizado e, pelo menos, algumas unidades do sistema público de emprego preparado para fazer a intermediação desses migrantes. E o tema da certificação profissional, eu nem vou entrar nos diplomas. Quantos desses estão chegando formados, graduados, e estão trabalhando em empregos não compatíveis com a sua formação, porque não conseguem validar um diploma nesse país? É fundamental que nós possamos avançar com os procedimentos de validação de diploma. A certificação profissional e a inspeção do trabalho. Trabalhadores migrantes são trabalhadores mais vulneráveis à exploração. Se nós não nos articularmos, a rede de proteção ao trabalho desse país, Inspeção do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, OAB, defensorias, enfim, todas as entidades que cuidam, né, do cumprimento das leis nesse país, nós podemos, sim, viver uma situação de aumento da exploração laboral desses trabalhadores migrantes. Então, é fundamental que não percamos essa perspectiva. Tem que ter um olhar diferenciado, tem que ter um acompanhamento para que não haja a exploração desses migrantes no mercado de trabalho do Brasil. E a Inspeção do Trabalho está absolutamente antenada com isso. Para concluir, né, eu queria também fazer uma menção aqui a uma situação que eu acho que o Camargo já definiu bem isso, mas a suspensão de uma das políticas mais importantes, não é o Estado, não, é a sociedade brasileira que conquistou nos últimos anos, que é o cadastro de empregadores flagrados cometendo trabalho escravo. Isso é uma medida, o cadastro sempre foi uma medida de transparência. Num tempo que se fala tanto em transparência, que nós devemos ter os nossos atos, todos eles sob o escrutínio da população,
o governo ele tem a obrigação de divulgar à população o que ele faz. O cadastro, ele é um instrumento de divulgação para a população que o Ministério do Trabalho fez, né, em relação aos resgates de trabalho escravo. A constituição do cadastro passa por um processo de contraditória e ampla defesa. Quando os auditores constatam a situação de trabalho escravo, se instaura os procedimentos desses autos de infração, todos eles dizendo que existe trabalho escravo, deixar isso bem claro. Os empregadores têm, então, a chance de se defender, a chance de recorrer de uma decisão contrária a nível local, né, de modo a exercitar o seu legítimo direito do contraditório e da ampla defesa. Só depois disso é que, caso prosperem as alegações dos auditores, é que essa empresa vai para esse cadastro. Então, é uma obrigação, né? O cadastro foi feito antes da Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação, ela torna ainda mais obrigatória a divulgação dessas informações pelo Estado. E nós não vamos descansar enquanto não conseguirmos reverter, através da Advocacia Geral da União, né, isso está no nível o mais alto possível na AGU, o mais alto possível no Ministério do Trabalho, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência, no sentido de buscar, junto ao Supremo Tribunal Federal, a reversão dessa liminar, e nós podemos contar, mais uma vez, com essa política que nos parece de extrema importância. Quem aplica alguma restrição em relação ao trabalho escravo não é o Ministério do Trabalho, são os bancos, não é? São empresas que cortam aquela outra empresa da sua cadeia de fornecimento, são atos voluntários, não são obrigatórios. Não é? Então, o cadastro, o objetivo do cadastro é transparência, é prestação de contas, é divulgação. O uso do cadastro, aí tem que se discutir com quem usa os dados do cadastro para as finalidades inerentes às seus próprios objetivos, no caso dos bancos e de outras empresas. Então, eu queria aqui conclamar, né, a todos que possam, né, buscar junto conosco, né, uma forma de nós revertermos essa situação, de forma a termos de volta o cadastro de empregadores, que volto a dizer, a principal política pública de erradicação do trabalho escravo nesse país. Muito obrigado. E passo a palavra, então, para a última expositora, que é a Juliana Felicidade Armedi, que é coordenadora do Programa Estadual de Refúgio e Erradicação ao Trabalho Escravo e Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Estado de São Paulo. Por favor, Juliana. Agradecer a oportunidade, em primeiro lugar, à Luciana e à comissão, pessoalmente, por terem permitido que nós pudéssemos juntos, assim, e eu digo isso como advogada aqui em São Paulo, que mesmo afastada das funções do litígio, né, tive a oportunidade de estar dentro da Secretaria da Justiça aprendendo muito com esses atores que estão aqui presentes, a compreender esses fenômenos que são complexos. Então, migração, tráfico de pessoas, trabalho escravo, e são com esses temas que o meu setor na Secretaria trabalha. São temas que não são difíceis de entender, mas são complexos porque envolvem uma série de realidades que, às vezes, não são nem cotidianas, né, para a gente que está aqui na cidade, para a gente que está aqui em São Paulo. Eu acho que, na voz do Camargo, na voz do Ministério do Trabalho e Emprego, numa representação que fala da questão migratória no Brasil, e provavelmente nas próximas mesas, vocês vão acabar identificando o quanto a gente tem que aprender cotidianamente com os fenômenos de migração, o quanto, infelizmente, situações onde a migração desassistida acaba sendo dominada pela circunstância do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Enfim, tudo isso para dizer que eu agradeço imensamente a iniciativa da OAB. Eu começo apontando aqui na minha fala uma circunstância que eu acho que está muito ligada à finalidade dessa comissão. Na Secretaria da Justiça, a gente tem a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo, e nela já estão alguns atores que, como todos já disseram aqui anteriormente, precisam estar juntos, divergindo, convergendo as suas opiniões, mas não interessa, todo mundo disposto a juntos, e cada um nas suas competências, a buscar verificar de que maneira a gente pode trabalhar para solucionar problemas.
Não adianta a gente ter a força do Ministério do Trabalho e Emprego, não adianta a gente ter a força do Ministério Público do Trabalho, a presença da Magistratura do Trabalho aqui também, muito ciente, muito presente na compreensão desses fenômenos, porque, ao final, todos esses atores acabam jogando, colocando nas mãos da magistratura a capacidade, a prova e os pontos que são postos, e os contrapontos dessas circunstâncias para julgamento. Então, a presença desses atores na Secretaria da Justiça já está posta. Eu acho que a colocação da OAB agora como mais um parceiro vai permitir que a gente possa, através, talvez, da comissão, criar mecanismos de consciência aos advogados e compreensão desse fenômeno, porque nós temos, senão os advogados, particularmente, ou num sistema de atividade gratuita, de pro bono, trabalhando com a questão da temática do trabalho. A OAB, os advogados, estão dentro dos sindicatos, os sindicatos devem e deveriam e precisam se colocar como profundos atores na defesa dos direitos dos trabalhadores, e, em especial, eu não estou dizendo daquele trabalhador que está brigando por uma questão de hora extra. Eu estou falando de trabalhadores que vão ter que brigar pelos mínimos direitos à dignidade na sua condição de trabalhador e na sua condição humana. Eu acho que a OAB também vai colocar, eu acho que é capaz de colocar um diálogo mais profundo com a Defensoria Pública da União, que é uma grande parceira nas atividades de trabalho escravo, dado o fato de a questão migratória implicar, muitas vezes, em defesas de direito de isenção de multas pela migração que esses imigrantes acabam tendo que pagar. Atores como a Defensoria Pública precisam também ser parceiros dessa atividade da comissão. Há pouco, falava agora com o nosso vice-presidente, da comissão, sobre outros atores que a comissão já está buscando se aproximar. Como representante do governo do Estado de São Paulo, eu fico muito contente em verificar a visibilidade que a comissão está tendo sobre a compreensão das políticas públicas. Trazer para dentro da comissão, ao menos, para a escuta e para o diálogo, o município de São Paulo, que, como foi colocado pelo governo federal aqui na representação do Ministério do Trabalho e Emprego, está recebendo a possibilidade de estar expedindo as carteiras de trabalho. Eu sei que a OIT, por exemplo, já está com uma atividade de pesquisa e desenvolvimento de ações no âmbito migratório com o município de São Paulo. Escutar esse ente federativo, que tem dentro dele uma complexidade ainda muito mais imensa do que outros municípios do país, com relação às questões de trabalho escravo, é fundamental. Então, assim, fico contente porque vejo a capacidade de diálogo que vocês precisam ter, mas que vocês já estão dispostos, como gestores na OAB, para poder ampliar. A outra coisa que foi colocado pela Luciana, com relação a uma das finalidades que essa comissão e a OAB de São Paulo gostariam de assumir, era a de criação e fortalecimento de Coetrais no resto do Brasil. Não só o fortalecimento da Coetrais São Paulo, mas o fortalecimento a partir, primeiro, da retomada de Coetrais no Brasil. Em tese, existem, mas não estão tão fortalecidas, com tantas instituições e com tantas articulações a desenvolver trabalhos nas regiões. O deputado falou que a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. A lógica é essa. As comissões de trabalho escravo estaduais e no âmbito agora do município de São Paulo são espaços onde a gente junta gente, onde as pessoas se reconhecem como parceiras e buscam pensar de que maneira podem trabalhar juntas. É só para isso que existe uma Coetrai. E é para tudo isso que existe uma Coetrai. Então, às vezes é irônico você pensar assim, mas precisa de uma instituição que fala assim: oi, Ministério do Trabalho e Emprego, vamos nos unir com a igreja, vamos nos unir com o MPT, vamos nos unir com a Asbrad, que é uma instituição que cuida de violência contra a mulher, que atende, às vezes, numa circunstância de violência doméstica, um relato onde a mulher diz assim: eu sou boliviana, apanhei do meu marido, tive o meu pedaço do meu corpo queimado. Aí você pergunta, mas por quê? Porque era uma disputa por causa das máquinas, lá da oficina que a gente trabalha. Mas vocês trabalham em que circunstância? E aí, todo o relato de situação de redução análoga de escravo surge no meio de um atendimento de violência doméstica. Então, unir essas pessoas é um desafio, a gente busca fazer isso, e se a meta da comissão também é de fortalecer esse diálogo através da OAB, ampliando esse bom exemplo, e esse bom exemplo não é só de São Paulo,
Eu acho que a gente tem outros esforços de Coetrais em outras instâncias que podem, sim, servir de exemplo. A gente é uma Coetrai recente, tem outras em trabalho. Acho que vai ser muito bacana a gente poder ter esse desenvolvimento regional. No dia 28 de janeiro, aqui em São Paulo, a Secretaria da Justiça lançou uma análise, uma pesquisa muito simples, um pouquinho audaciosa sob o ponto de vista do que ela queria dizer, mas uma pesquisa para mapear, a partir da análise dos procedimentos dos Ministérios Públicos da União, o perfil do trabalho escravo em São Paulo. Então, assim, onde eles estão, né, esses trabalhadores, qual é a atividade econômica que eles estão inseridos, existe condenação, em que instância? Criminal, trabalhista, civil? Então, a pesquisa acabou por abordar isso. E o que ela nos revelou? Aqui, na tarde, a gente vai ter duas mesas, que é a mesa da moda, né, e a mesa da construção civil. O que a pesquisa nos informou é que a moda e a construção civil apenas são a ponta do iceberg no estado de São Paulo. Né? Não está aqui para me deixar mentir, está aqui, né, para comprovar a magistratura da 15ª região, que indica que, de fato, o grande problema de trabalho escravo ainda no estado de São Paulo não está no espaço têxtil. Ainda, e infelizmente, está lá no rural. Né? Então, infelizmente, a gente tem novas realidades, mas, em massa, outras já historicamente postas. Isto não é diferente no estado de São Paulo. E aí, quando a gente fez a pesquisa, a gente viu que esses trabalhadores eles eram de São Paulo. Maciçamente, a maioria não era de São Paulo. Eram de outros estados da federação. Se nós não pensarmos num diálogo de desenvolvimento regional, que é o que está lá escrito na Constituição, mas que a gente ainda não conseguiu fazer enquanto política pública, garantindo que esse trabalhador até venha trabalhar em São Paulo, venha colher aqui a cana, venha produzir a construção, venha fazer roupa, enfim, qualquer atividade, mas que venha com respeito aos seus direitos minimamente. E que ele possa ter isso a partir de uma escolha livre, que é a deficiência das políticas públicas nos locais de onde eles vêm. Se você for olhar os estados de onde eles vêm e buscar verificar índices de desenvolvimento humano, até curiosamente a gente tem uma doutora no tema lá na secretaria que trabalha com a gente, a Graziella. A pesquisa dela no Rio de Janeiro foi Bolsa Família e Trabalhadores Escravos. E aí? Ajuda? A resposta é não. Não supera o problema social e econômico. Ajuda um pouquinho, mas todos os resgatados que ela cuidou de analisar no doutorado dela, que foi lá na Federal do Rio de Janeiro, com o grupo do GPTEC, que é um grupo conhecidíssimo, né, nessa instância de pesquisa, né, acadêmica no trabalho escravo, demonstrou que todos os trabalhadores resgatados já recebiam suas famílias esse benefício social. Então, além do benefício social, que é fundamental, é necessário que a política pública em São Paulo e também no local de onde os trabalhadores vêm possam garantir que esses trabalhadores estejam inseridos, por exemplo, em oportunidades de trabalho naquela região. Reconhecimento dos seus documentos e acesso a documentos naquela região. Capacidade, por exemplo, dessas mulheres terem creche, né? Os homens estão no trabalho, mas, às vezes, será que se a mulher conseguisse trabalhar e o filho conseguisse ter uma educação e eles pudessem se desenvolver, a questão feminina também pudesse estar fortalecida e aquela mulher ativamente presente também no ambiente de desenvolvimento daquela família. Essas circunstâncias, eu acho que são, talvez, muito complexas, não são difíceis. Isso passa por uma análise de como eu destino orçamento público, como eu administro o orçamento público, porque não é só quantidade no orçamento, quando a gente fala de política pública, mas a qualidade da gestão do orçamento, isso também é um desafio a ser posto. Eu acho que a comissão da OAB pode trabalhar com o legislativo nessa visibilidade de questões orçamentárias, é um desafio, principalmente no âmbito municipal. Por quê? Porque, ainda que o grande pulo do gato que a gente tem que ver existem políticas macro. Está lá em Brasília um monte de órgão administrando e gerindo essa política macro. Migração, trabalho. Só que você tem uma política que é a micro, que eu vou colocar não no sentido de pequeneza, não é pequenininha. Ela é só, na verdade, fundamental. Porque eu posso fazer diretrizes nacionais, mas quem executa é o município. Quem tem que receber dinheiro e se fortalecer é o município. E eu acho que a visibilidade, talvez, de orçamentos e de diretrizes para os municípios seja um grande passo no âmbito do Estado de São Paulo, que nós precisamos fazer, sim. Uma outra colocação que eu vou fazer com relação a falar de política pública do lugar onde eu estou, que é a Secretaria da Justiça,
é da importância de um negócio que todo mundo aqui colocou, e que todo mundo, se não falou esse nome, vocês vão ouvir esse nome, já vão saber do que se trata. Se fala muito desse conceito, mas o quanto ele é difícil, que é a questão do trabalho em rede. Eu lembro quando eu comecei a ouvir isso, né, isso é muito dito, por exemplo, em política de combate à violência contra a mulher e infância. Trabalho em rede, né? O que é isso? É unir gente, né? Que a gente estava falando, o deputado acabou a manifestação dele dizendo não há trabalho sem união. A Secretaria da Justiça hoje passa por algumas mudanças, o governo do Estado de São Paulo passa por algumas mudanças muito duras, né? A gente está com uma sonegação de uma série de circunstâncias, a começar pela questão orçamentária. Junto a isso, movimentos de toda a natureza, né? E eu não vou botar aqui panos quentes, ao contrário, eu acho que a gente tem que dar visibilidade e publicidade, inclusive, aos nossos defeitos, né? A gente tem desafios postos que são de natureza até partidária, né? Então, as questões político-partidárias interferem muito nas políticas de direitos humanos. Qual é o meu apelo hoje aos órgãos que estão aqui, sentados nesta mesa, e aos que estão sentados aqui na plateia, aos estudantes, aos advogados, enfim, a todos que estão podendo, de alguma maneira, compreender o que eu vou dizer e talvez ouvir e pensar como podem colaborar, independente destas mazelas que estão presentes cotidianamente nos trabalhos de políticas públicas, em todas as instâncias de poder, em todas as instâncias da nossa esfera federativa. Se nós não superarmos as nossas dificuldades, nós não vamos caminhar. As políticas voltadas ao trabalho escravo serão inseridas num grande gavetinha, onde a gente coloca, fecha e esquece delas. O protagonismo da Coetrai, o protagonismo do governo do Estado de São Paulo, se é que a gente pode dizer que a gente tem um protagonismo tão grande assim, se comparado... a gente é uma semente, a gente é um espaço dentro do Brasil que tem tanta gente bacana trabalhando com tanta coisa boa. Se hoje a gente pode dizer que a Lei Bezerra saiu no relatório de tráfico de pessoas do governo americano de 2014, e isso, sem falsa modéstia, isso foi um trabalho duro da assessoria internacional do governo do Estado de São Paulo para a gente poder negociar com o consulado americano isso, e eles diziam assim, mas vocês não querem curso no exterior? Não, a gente quer que saia a política pública no relatório mundial. Obrigada, a gente não quer viajar, né? Isso foi até uma conversa que ficou assim meio pesada na hora, mas acabou saindo. Se isso aconteceu, foi porque existiu a ajuda de todos vocês. Então, existiu a ajuda do Ministério do Trabalho e Emprego. Eu tenho aqui 2 procuradores na minha frente que permitiram que, por exemplo, o fortalecimento da sociedade civil nas suas ações. Então, a Asbrad foi beneficiada com a mão do Ministério Público do Trabalho, ganhando uma sede própria. A Missão Paz, que atende hoje todos os imigrantes, e Padre Paulo, o senhor falou em 5.000 e poucos que o senhor atendeu em 2014. Eu vou mandar depois, por e-mail, os dados do CONARE, o Comitê Nacional de Refúgio, sobre o número de refugiados reconhecidos no Estado de São Paulo no ano de 2014, que bateu próximo a esse número de reconhecimentos de pedido de refúgio. O que eu suponho, portanto? Eu suponho que a Missão Paz talvez tenha sido o órgão que não é público, mas foi o órgão que acolheu, em primeiro lugar, muitos desses refugiados que o CONARE, no ano de 2014, reconheceu como refugiados. Eu fiquei impressionada com esse dado. A gente tem que cruzar os nossos dados, os nossos, que eu quero dizer, o que eu tenho, que é do governo federal, e o de vocês. Vai ser muito interessante o cruzamento desses dados. O Fabre está aqui, ele ajudou num profundo diálogo, né, e o ano passado o deputado estava lá com o governador no dia 15 de dezembro para inaugurar, parcialmente, mas a gente já está andando muito bem com isso. Ele foi um ator fundamental no diálogo com empresas que foram fiscalizadas, seja para elas aportarem extra-TAC, seja para aportarem, a partir dos TACs, dinheiro para um projeto que a gente quer colocar voltado à questão migratória e à garantia de direitos. Eu acho que o passo do Ministério do Trabalho e Emprego em
fazer essa parceria com o município hoje para a expedição da carteira de trabalho é algo a se celebrar. Parabéns, obrigada. Governo aqui em São Paulo, a realidade local agradece. Quem sabe a gente não pode fazer esse passo agora com o governo do Estado de São Paulo, dentro desse espaço que é o Centro de Integração da Cidadania do Migrante. Vai ter a Polícia Federal lá para atender, e aí a gente sabe que isso são medidas que se busca melhorar e ampliar e fortalecer a política. Sem a união de vocês, não haveria política no Estado de São Paulo. Então, o que eu quero dizer, e eu sempre repito quando eu tenho oportunidade para finalizar, as nossas apresentações a política de combate ao trabalho escravo em São Paulo, em que pese está centrada a COETRAI na Secretaria da Justiça, não importa, ainda que a Secretaria da Justiça desapareça, né, aconteça alguma coisa, imploda, enfim, a grande força, o protagonismo está na União. Por favor, e esse é um pedido que eu faço a todos aqui presentes. Não desistam, independentemente de qualquer eventual mudança ou transformação que a gente possa enfrentar dentro desses duros aqui postos, né? Situações de mudança de lei, mudança de governo, fim da lista suja, reinício, enfim. Mesmo assim, não desistam de serem o parceiro do governo, de cobrarem o governo por isso, e aproveitem e cobrem também, deputado, o Plano Estadual de Combate ao Trabalho Escravo. Tá? Só para registrar na fala, entre as cobranças, já põe essa na primeira listinha. Na listinha, primeira listinha, põe essa cobrança. Enfim, é isto que eu queria colocar nesses 15 minutos. Agradecer a todos pela oportunidade, agradecer a OAB mais uma vez, e desejar a todos um bom almoço e que, né, a Lu e o presidente vão dizer aqui da mesa isso, mas retornem de tarde, porque tem mais gente bacana para estar dividindo com a gente mais conhecimento. Obrigada.